A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o professor e presbítero Lucas Evangelista e vamos dar continuidade na terceira aula desta matéria de antropologia bíblica. Vamos continuar falando mais sobre esse estudo, que é o estudo do homem, e observar a divisão que existe dentro do homem, como o homem é formado e como ele é visto à luz da Bíblia. Então, assim, vamos usar esse texto como referência para esta aula, lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz assim: E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos lendo a parte B do texto, mas o que nós podemos observar neste versículo de número 12 é que a palavra de Deus ela possui uma eficácia tão grande na vida do homem que ela alcança áreas da vida do homem que nenhuma outra palavra consegue alcançar. Primeiro, ela chega em uma divisão. Ela chega em uma bifurcação que existe na vida do homem. E essa divisão, essas duas partes, elas vai ser denominada de alma e espírito. Só que além dessa divisão que existe entre alma e espírito, existe uma terceira bifurcação, que é as juntas e medulas. Então nós vemos neste momento a divisão do homem. O homem é formado por alma, espírito, e as juntas e medulas é aqui uma descrição do corpo humano. São partes do corpo humano que vai formar então esta terceira parte. Então, a palavra de Deus, ela alcança essas três áreas da vida do homem: o corpo, a alma e o espírito. Então, é interessante nós entendermos que, enquanto somos criaturas, todos os seres humanos são criaturas de Deus, temos a capacidade de sermos tocados e recebermos a palavra de Deus. Contudo, mesmo a palavra de Deus nos alcançando, nem todos aceitam essa palavra. E nós vemos essa descrição quando Jesus vai explicar sobre a diferença dos caminhos que existem, dos terrenos que existem, para que a semente do evangelho caia e germine. Então, existem caminhos pedregosos em que essa semente não vai germinar, não vai crescer, não vai prosperar. Existe o terreno que a semente cai à beira do caminho, em que os corvos vão e comem, levam esta semente. Existe também o terreno bom que cai, ele vai frutificar, ele vai crescer, ele vai prosperar. Então vamos dar o prosseguimento. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que o homem ele é diferente dos animais, porque o homem ele possui ele é reconhecido como um ser racional, ele possui intelecto e raciocínio que diferencia ele dos outros animais, dos outros seres que também foram criados por Deus. Então, primeiro, ele tem consciência de si mesmo. Ele se entende como um ser social, que ele vive em um ambiente de uma sociedade, de um contexto de outros seres humanos, mas ele também se entende como um ser individual, com as suas próprias características físicas, pessoais, sentimentais, que definem ele como um ser humano diferente dos outros. Então ele é um ser humano que faz parte de um grupo social, mas ao mesmo tempo ele é um ser humano individual que tem as suas próprias características individuais. O poder do pensamento abstrato. Então o homem consegue, ele pode distinguir quantidade de qualidade, pode discernir relações moral do imoral, e só o homem é religioso. Então, entender que um homem consegue desenvolver uma capacidade intelectual para que ele alcance determinados entendimentos
que os animais nunca conseguiriam alcançar, definem ele como um ser pensante. Um homem é um ser que pensa, raciocina, ele analisa, ele verifica, ele desenvolve, ele cria. Tudo isso faz parte da capacidade do ser humano. E o homem ele também tem a sua capacidade individual de escolha, chamamos de livre-arbítrio. O homem e suas atividades. Então, o homem ele foi capacitado por Deus de uma habilidade de desenvolver, criar coisas que, na verdade, nunca existiram. Ele pode desenvolver cópias de coisas que já existiam. Ele pode desenvolver coisas que na verdade foram criadas por ele pode construir casas, automóveis, celulares, a tecnologia, ou até na época de Jesus a tecnologia da época. Então, o que nós observamos? Uma capacidade do homem de evoluir aquilo que ele já possui, de se desenvolver, de melhorar o seu ambiente, o seu estado nesse ambiente, de tornar as coisas que antes eram difíceis agora acessíveis. O homem ele consegue possuir essa capacidade e também a sua própria dignidade como ser humano que vive dentro de uma sociedade, mas que também deve ter um relacionamento com Deus. Vamos passar aqui todas esses pontos eu já falei na aula passada, ok? Mas o que eu quero chegar aqui é nesses 3 pontos importantes. O homem ele possui dentro de si 3 particularidades. Primeiro, pensamento. Então, ele é um homem, ele é um ser humano que pensa. Então, o ser humano ele é uma criatura que pensa, melhor dizendo. Então, enquanto um homem pensa, ele raciocina. E se ele raciocina, ele chega a conclusões. E se ele chega a conclusões, é porque ele analisou fatos que ele verificou, ele pensou, ele viu, ele sentiu, para chegar em uma determinada escolha. E tudo isso, todos esses cálculos e variantes que existem dentro de uma sociedade, todas as possibilidades, tudo isso, em frações de segundo, é analisado pelo homem. E tudo isso foi dado por Deus. Então, a capacidade de chegarmos em um ambiente, determinarmos que tipo de ambiente é esse que estamos, um ambiente agradável, um ambiente hostil, um ambiente formal, um ambiente informal, tudo aquilo que nós conseguimos analisar a partir dessas minúcias, de pequenas coisas que nós vemos, observamos, analisamos e compreendemos, é aquilo que nos dá essa capacidade de raciocínio, a formular questões que antes nunca foram feitas ou desenvolver linhas de raciocínio que nos dê essa capacidade de alcançar certos tipos de análises que antes não tinha. Por exemplo, entender que o homem poderia sair do espaço ou um grande pensamento, né, um grande alcance para o homem, ou, por exemplo, entender que o homem que possui dificuldades de se relacionar em determinados ambientes, ele pode melhorar, ele pode crescer a partir da sua autoanálise. Eu estou passando por um problema, como eu posso resolver esse problema através de uma análise daquilo que é o mais viável, daquilo que não é. Então, tudo isso ele entra dentro dessa capacidade do pensamento humano. E o Paulo vai escrever algo muito interessante. Ele vai dizer que o culto ele deve ser racional. Então, o culto do homem não pode ser movido pelo sentimento, mas sim pelo seu raciocínio, pela sua capacidade de pensar, analisar. Porque o que dá a capacidade ao homem de tomar certas decisões que nós chegamos a conclusões convictas, sérias, é através do pensamento, não do sentimento. Então, como é que nós adoramos a Deus? Através do nosso intelecto e raciocínio, entendendo e compreendendo quem é Deus, entendendo e compreendendo quem eu sou, e entendendo, compreendendo e me colocando na posição que eu devo estar. Então, se nós não fazemos esse raciocínio, essa compreensão, nos adequamos à posição que somos, que estamos, nós não estamos oferecendo um culto racional. Como assim? Eu não estou entendendo, professor. Me explique de uma outra forma.
Eu explico. Por exemplo, Caim e Abel. Os dois ofereceram um sacrifício a Deus naquele momento e apenas o sacrifício de Abel foi recebido por Deus. Ah, mas qual que foi o problema que ocorreu no sacrifício de Caim? O Caim ofereceu um tipo de sacrifício, não foi a falta do sacrifício, ele ofereceu um tipo de sacrifício, mas foi o modo como ele ofereceu o sacrifício, ou foi a intenção do coração dele do jeito que ele ofereceu o sacrifício, que não agradou a Deus. Ele não analisou e não chegou a uma conclusão correta do fato de como ele deveria oferecer, do porquê ele iria oferecer, diferente de Abel. Até o momento em que ele perde a sua linha de raciocínio lógico e moral, ao ponto dele tomar uma ação que depois vai gerar a ele uma certa consequência que ele vai carregar pro resto da vida. Matou o irmão, não pensou direito, ainda, além de não pensar direito e cometer o ato de assassinato, ele ainda vai carregar essa consequência pro resto da vida. Então, por isso que o culto deve ser racional, porque o culto é um momento de adoração, é um momento decisivo. E o próprio Deus estabeleceu no culto de adoração, no tabernáculo, as regras e parâmetros que deveriam ser seguidas. O próprio Senhor Deus determinou uma lógica a ser seguida durante o culto, um padrão. E isso deve ser seguido também nos nossos cultos cristãos, nos nossos cultos de adoração a Deus, nas nossas igrejas, ok? Próximo, sentimento. Ato ou efeito de sentir amor, afeição, afeto, ódio, mágoa, dor, desgosto e etc. Aptidão para sentir e a sensibilidade. Então veja bem, esse já é o contraponto do pensamento. Então, o sentimento é aquilo que gera dentro de nós certos tipos de reações a momentos, acontecimentos, fatos que vêm a surgir na nossa vida. Então, eu posso sentir afeto e carinho por um momento especial da minha vida, que pode ser que esse mesmo momento de uma pessoa que estava junto comigo não venha ter o mesmo sentimento desse acontecimento. Como assim? Eu posso, por exemplo, lembrar da minha infância de um momento muito alegre, de um passeio que eu passei com a minha família. Foi um momento especial, um momento que toda vez que eu me recordo, eu gera dentro de mim uma alegria, uma felicidade, até uma saudade. Mas pode ser que nesse mesmo momento, se um parente meu, um amigo, um conhecido que estava naquele momento, passou por um momento triste, turbulento, naquela mesma viagem, vai ter um sentimento diferente. Então, o ato de sentir todos nós temos. Agora, o modo como nós sentimos é diferente. Então, a reação para com um acontecimento também é individual. E isso é interessante porque nós vemos como Deus dota ao homem a capacidade de sentir, de amar, a capacidade de ter afeto ao próximo. Aí Jesus vai contar uma parábola, uma história, que é justamente do bom samaritano. O samaritano era o único que deveria, a lógica humana, cuidar do judeu que estava caído. Mas o interessante daquela história é que, apesar da lógica humana ensinar que não é o correto padrão da sociedade naquele momento de você ter um amor, uma afeição, um afeto, um carinho com aquele que estava no momento de necessidade, é nesse momento em que Deus quebra esse parâmetro, essa barreira, e aí o milagre acontece. Então Deus trabalha também no sentimento do homem. E esse sentimento ele pode ser positivo ou negativo. Vontade. Então, o que é a vontade? Faculdade de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Ou seja, tudo isso vai ser seguido por uma moral que já que vai existir, vai ser moldada ao longo dos anos dentro do ser humano. Então, para que nós venhamos como ser humano, né, ser humano na sua fase
de maturidade, ele vem alcançar uma moralidade que para a sociedade é uma moralidade que vai seguir um parâmetro condizente com a nossa sociedade, o que a gente precisa entender? Ou com a Bíblia, né? Existe a moral da Bíblia, a moral da sociedade, a moral, a imoralidade. Nós temos que entender o seguinte, que o homem, ao longo dos seus anos, desde o seu nascimento até a sua maturidade, ele está criando dentro de si uma moral que vai definir quem ele é, que práticas ele exerce e o que ele acredita ser certo e errado. Nós, como cristãos, temos uma moralidade pautada na Bíblia. Independente se a sociedade aceita ou não aceita a nossa moralidade como seres humanos que fomos moldados, aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo, devemos permanecer nessa moralidade cristã. E tudo isso vai estar ligado com a nossa vontade. Mas o interessante da vontade, do sentimento e também do próprio pensamento é que eles estão ligados com a alma. Então é a alma que raciocina, é a alma que sente, é a alma que tem a vontade. E o que é a vontade? A vontade é a pessoa criar dentro de si uma necessidade momentânea ou a longo prazo de praticar determinado ato. Então eu estou com vontade de comer determinado alimento, determinada comida que eu gosto. Então, é um sentimento, uma necessidade que eu estou criando, talvez momentânea, não realmente uma necessidade física, mas uma necessidade que vai ser, vai acabar, vai morrer, vai ser cessada a partir do momento em que eu terminar de me ingerir, né, de conseguir provar essa comida que eu quero. E da mesma vontade, cabe a mim determinar se o que vai prevalecer é a minha vontade ou a minha escolha. Então, a partir do momento que eu sinto a vontade, eu ainda não escolhi. A partir do momento em que eu escolho e tomo a decisão, não é mais a vontade, agora já é o ato em si. Então, vamos ver aqui. Espírito da vida, corpo produzindo a fábrica da alma. Como assim? O espírito dá fôlego de vida. Até o tribunal de Cristo, nós vamos ver que existe aqui uma diferença aqui na época da linha do tempo entre o momento em que o bebê ele cria dentro de si um entendimento desde o seu nascimento. Ele começa a crescer, ele começa a raciocinar, ele começa a aprender. Entre que nós deixamos registrado conhecer a mãe pelo cheiro. É a capacidade da criança reconhecer quem é a mãe dele, quem é o pai. Então nós vamos ver que ele vai, ao longo dos anos, gerando dentro de si uma capacidade de desenvolvimento, de conhecimento, de sentimento, de emoções. Ele vai agregando a si a sua personalidade, a sua moral. Mas nós vemos o seguinte, que em determinado momento ele tem que tomar uma escolha, se ele vai aceitar ou não a Jesus. E essa escolha é o que vai definir em que posição ele estará no tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo aqui é o tribunal que é ensinado por Paulo, que será para aqueles que morreram com salvação. Mas em que tribunal eles farão parte? O tribunal de Cristo, que é para aqueles que morreram com salvação, ou o tribunal do trono branco, o tribunal que vai ser dado para aqueles que morreram sem salvação. Então nós vemos que, a partir do momento em que nós nascemos, nós passamos por aquele período de inocência, nós temos uma capacidade de escolher o que nós queremos. Se queremos Jesus ou não. E a palavra ela vai chegar. E vai ser acompanhada dessa palavra a oportunidade de escolha, se queremos aceitá-la ou não.
E aí, a partir dessa escolha, que a nossa vida vai ser mudada pela palavra, ou nossa vida rejeitará a palavra e vai permanecer no mesmo ato. Então, a vida humana é passar por esse ciclo aqui, por essa linha temporal, até vermos em que ponto nós queremos, em que posição nós queremos estar nos últimos acontecimentos. Então, o que é a justiça original? A justiça, retidão, essa justiça faz parte da semelhança de Deus em nós. Nosso espírito, o homem, foi criado e dotado pela justiça, a fim de que usasse suas habilidades visando a glória do seu Criador. Então, dentre essa justiça original, o homem ele ia receber, ele teria dentro de si duas grandes áreas, né? Que é primeiro é o homem que é sincero e o homem que é reto. Nós vemos esse exemplo, que é o próprio exemplo de Jó. Então, o homem que é sincero é uma qualidade que Jó tinha. E o homem reto é um homem íntegro, justo, preciso, espiritualmente era reto. Ou seja, esse reto não é só um reto para com a sociedade. O que é esse reto? É uma pessoa que não possui curvas. Como assim não possui curvas? É uma pessoa que definiu muito claramente a posição que ele quer, a posição que ele tomou. E essa posição é uma posição de aceitar, viver e aceitar e viver o que é correto para o parâmetro de Deus. Então é um homem que não vive pelo pecado, ele vive longe do pecado. Esse reto é um reto para com os homens que estão ao seu redor, também é um reto para com Deus que está no céu. Então, na verdade, não é só em uma retidão é uma retidão pessoal. Então, é uma retidão para com a sociedade, uma retidão para com si mesmo, uma retidão para com Deus. Porque da mesma forma como eu tenho que adorar Deus, eu tenho que também ter um respeito, tenho que viver na sociedade de acordo com o que Deus nos ensina. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que ter uma vida espiritual condizente com a palavra, longe daqueles que estão ao nosso redor. Conosco mesmo, sermos sinceros com aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós queremos ter para as nossas vidas. Então, o que nós vemos aqui é a teoria da dicotomia. O que é a teoria da dicotomia? A teoria que acredita que o homem possui duas porções, sendo a alma e o espírito são a mesma substância. Então, essa substância seria, então, uma igualdade bem definida entre os dois, né? A alma e o espírito. O que seria a tricotomia? O entendimento que o homem é formado por corpo, alma e espírito. E o corpo, alma e espírito, existe uma divisão e uma separação muito clara entre cada um deles. A teologia que nós seguimos é a da tricotomia. Por quê? Porque nós vemos uma definição muito clara, até no texto de Hebreus que nós lemos, entre o que é alma e o que é espírito. A alma, ela existe uma divisão, ele deixa muito claro, né? Existe uma separação entre os três. Corpo, alma e espírito. E a alma e o espírito teriam funções diferentes dentro do ser humano. Então, eles não fazem parte da mesma essência. Eles têm essências diferentes, características diferentes, posições diferentes dentro de um ser humano, que dentro dele vai ser definido que posições as duas vão tomar. Então, vamos lá. Aqui alguns exemplos do que nós possuímos dentro do nosso corpo. Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, são as composições que definem os seres humanos. Então, assim, primeiro ponto, o corpo glorioso, o corpo da ressurreição. Nós vemos que o corpo que nós temos hoje é o corpo original que foi criado por Deus lá em Gênesis, que é o que veio do pó da terra. Então, a nossa criação, ela vem deixar muito clara que ela existe a partir desse corpo físico que nós possuímos. Contudo, esse corpo físico que nós possuímos, ele não vai mais existir a partir do momento em que nós passarmos pela ressurreição, que é descrita lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 3 ao 17. Essa ressurreição é o momento em que aqueles que estão vivos aqui na terra
salvos serão chamados para a ressurreição junto a Cristo, e aqueles que já morreram com salvação descerão para encontrar com Jesus nos céus para passarem por essa ressurreição também. Mas tanto aqueles que morreram com salvação, para com aqueles que estão vivos salvos, passarão por uma ressurreição através de uma transformação que transformará, no caso, né? Uma transformação que fará com que este corpo físico se torne então um corpo glorificado. Então aqueles que estão vivos passarão por essa transformação instantaneamente, porque já possuem seu corpo. Agora, aqueles que não possuem o seu corpo porque já morreram, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro, porque o mar, a terra, o fogo, toda a natureza vai ter que dar conta desse corpo, né, que já sumiu, já se decompôs, e vai subir, porque vai ocorrer essa transformação, essa união novamente, e essa união vai gerar essa transformação para o corpo glorificado. E o que é esse corpo glorificado? É o corpo semelhante do corpo que o Senhor Jesus tinha quando ele morreu e ressuscitou. Que ele estava presente, mas não precisava abrir porta para entrar no ambiente. O seu corpo tinha características diferentes. Não envelhecia, um corpo belo, um corpo que, pela própria modo como Jesus morreu, o objetivo que Jesus morreu, possuía as marcas da sua morte, mas mesmo assim era um corpo ressurreto. Semelhante também ao corpo, à imagem dos anjos, né? Vamos lá. Haverá semelhança com o velho corpo, não haverá sangue e teremos capacidade de locomover-se de um ponto para outro, fazendo-se invisível ou visível aos olhos humanos, como vemos lá em Apocalipse 23. Alguns termos aqui que nós encontramos na Bíblia para definir corpo no Novo Testamento. Então Deus criou o homem para ser natureza tríplice, né, que nós já definimos aqui. No grego, soma, o corpo de Cristo, ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo. Então, o termo soma é o termo que está sendo apresentado aqui para o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, a alma é o psache, o espírito pneuma. Então, por daí que vem o termo, né, para a matéria da teologia, pneumatologia. Então, essas são as 3 definições que são dadas aqui para Cristo, que existem um entendimento de que Jesus tinha o corpo, alma e espírito. Ok? Então, a alma, aqui o texto de referência, e o espírito também temos o texto de referência. Ok? Então, vamos lá. O corpo é o que nós utilizamos para nos locomover aqui na Terra. A alma é a nossa capacidade de pensamento, sentimento e vontade. O espírito é o que nos torna conscientes de Deus, é o que nos une a Deus. Então, enquanto a alma é aquela que quer pecar, o espírito é aquela que quer Deus. Então, a guerra que existe dentro do homem é a guerra entre alma e espírito, porque a alma ela tem a sua própria vontade, e essa vontade ela não está necessariamente ligada com Deus. Mas o espírito quer ter a sua união com Deus, porque é justamente o que foi descrito em Gênesis capítulo de número 1, de que façamos o homem à nossa imagem. Essa imagem é o fôlego de vida que é dado ao homem, colocando em si o espírito dentro do homem. Vamos prosseguir aqui a questão do intelecto ou a mente. Então, o intelecto e a mente do homem ela vai estar ligada justamente com a alma, ok? Agora, o sentimento e a razão é justamente a porção que vai dar ao homem, o que eu já expliquei aqui, essa vontade que existe dentro do homem. Então, o homem ele sente dentro de si certas necessidades, vontades, ele passa momentos, e esses momentos vão dar ao homem essa capacidade de sentir amor, alegria, tristeza, e tudo isso vai estar ligado com a alma. E a consciência já não vai estar ligado com a alma. A consciência é o que vai estar ligada com o espírito. Então, o espírito, que é a voz
o Espírito que é a voz que dá ao homem o entendimento se ele está fazendo algo errado ou não, é o que vai dar a capacidade do homem entender em que momento ele está da sua vida, em que posição próximo ou distante de Deus ele está de sua vida, é o termômetro que vai dizer como ele está no relacionamento com Deus. Agora, o problema é quando o Espírito não consegue entender, não consegue discernir se ele está fazendo algo certo ou errado. E Paulo diz o seguinte, que o problema que existe entre a guerra entre a alma e o espírito e a alma que está prevalecendo sobre o espírito é mentes cauterizadas pelo pecado. Aqueles que estão no pecado, mas chegam em determinado momento que a consciência já não existe mais dentro do homem. Porque o espírito, que é aquele que vai gerar consciência, ele não vai mais ter uma influência tão grande na vida do homem. E quem vai sempre estar na influência vai ser a alma. E a alma já agora sobrepôs o espírito. Então, o que precisa haver um equilíbrio dentro do ser humano? Nós temos realmente nossa alma, nós nunca perderemos, mas é o espírito ele estar sempre acima, sempre numa posição acima da alma. Ok? Aqui são umas definições, uns exemplos que nós somos dados. Nós temos aqui para os alunos entenderem. Ok? Opa, perdão. Vamos prosseguir aqui. O que é o livre-arbítrio, então? O livre-arbítrio é aquilo que vai dar ao homem a capacidade de escolha. E isso é um tema bem polêmico dentro da teologia, porque existem linhas de entendimento diferentes dentro da teologia. Nós seguimos o arminianismo, né? Então o Instituto Bíblico Etnos ele segue o arminianismo, que é o entendimento de que o homem possui dentro de si a capacidade de escolha e também ele possui dentro de si a possibilidade de, através das suas escolhas, determinar, escolher, né, se ele vai ser salvo ou não. Como assim? É através da vida diária do homem, é através da escolha do homem que vai esta pessoa, esse ser humano, tomar a posição de se ele vai ao céu ou não, se ele vai para o inferno ou se ele vai para o céu. Agora, o contraponto dessa teologia é o calvinismo, que diz o seguinte, que a salvação ela já está determinada por Deus, aqueles que serão salvos ou não. Não vou entrar em detalhes sobre o calvinismo, mas o que nós entendemos? Que existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha que vai dar ao homem a responsabilidade pelas suas próprias decisões. Então, o moço rico é um exemplo que nós podemos usar. Jesus, quando vai explicar para este jovem, né, este moço, que para ele receber, né, a salvação, ele precisa se livrar, ele precisa abrir mão dos seus bens físicos e seguir Jesus. Ele precisa tomar uma escolha. E ele fez a escolha dele, ele rejeitou Jesus. Então, Jesus explica o seguinte, que foi através da escolha que ele tomou que ele rejeitou a salvação. Ou seja, é a escolha do homem de aceitar ou não a Jesus que vai dar a ele a possibilidade de salvação. Então, cabe a nós tomarmos essa escolha. E essa escolha ela é individual, porque Jesus não podia tomar essa escolha pelo moço. O moço, como ser humano que tinha consciência, que tinha o seu espírito, que tinha também o seu intelecto, ele tinha as capacidades necessárias para tomar escolha por conta própria. Então isso é o livre-arbítrio. Se nós escolhemos pecar ou não, é o nosso livre-arbítrio, essa capacidade de determinarmos se vamos realizar determinadas ações. Ok? Então nós terminamos aqui a nossa terceira aula. Eu espero que tenha sido uma aula muito boa para aqueles que nos assistiram. Agradeço por todos aqueles que estiveram presentes na aula. Que Deus abençoe a vida de todos. Sempre estaremos aqui à disposição para tirar dúvidas, mas que todos tenham uma ótima semana de bênção e de vitória. Estaremos juntos novamente na próxima aula. Paz do Senhor Jesus Cristo.